Beleza? Falar um pouquinho sobre layouts, que é o que vocês utilizam aí para organizar os componentes gráficos na tela quando vocês estão usando o Swing, tá? Então nada mais é do que dar para o Java uma forma dele organizar as coisas para que ele consiga se nortear em como desenhar os componentes, né? Então, no caso Flow Layout, Border Layout, vocês vão ver uma série de coisas aí que dão um rumo ali como que o Java vai desenhar as coisas, né? Se vai ser em grid, se vai ser em linha e assim por diante, tá? Os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, todos vão ser baseados num esqueleto aqui, que seria uma janela principal, que ela inicia já com alguns atributos, tá? Atributos padrão ali que a gente já viu em outras aulas. A única diferença que tem aqui são três métodos que eu costumo fazer. É uma organização minha, né? Então talvez vocês não encontrem isso em outro lugar, mas aí fica a critério se vocês vão utilizar isso ou não. Eu costumo criar um método para configurar o layout, um método para configurar os componentes e por último um método para configurar os eventos. Assim vocês conseguem separar as coisas e fica mais organizadinho. Essa main window aqui, ela estende o JFrame, né? Então ela mesma é a própria janela e a gente basicamente inicializa ela na main. Tá? Então nesses exemplos é esse o padrão que a gente vai seguir. Até se vocês executarem aqui, ela cria uma janela vazia, né, sem nada. Eu vou criar vídeos curtos aí mostrando cada um dos layouts que fica mais fácil de vocês se organizarem depois. Começar então com o Flow Layout, que é um dos mais simples que a gente tem no Java. Ele basicamente não tem uma regra pré-definida, né? Ele desenha os componentes na tela de um jeito que consiga caber todo mundo e ele tenta fazer isso, né? Eu vou criar aqui um vetor de botões que a gente inicializa ele com alguns componentes ali dentro e depois coloca no layout só para ver como que a coisa funciona, tá? Então eu vou inicializar ele aqui no Setup Components mesmo. Ali com 3 componentes, por exemplo, né? Na verdade vou fazer um for aqui que é mais rápido. Então, cada uma das posições ali recebe um objeto do tipo JButton. Vou colocar aqui BT e concatenar o I, que aí ele fica um botão diferente para cada posição do vetor. O que mais que falta? A gente tem que adicionar esses componentes no próprio JFrame, né? Aqui vai acontecer uma coisa interessante. A gente adiciona com o add, né? E ele pede um objeto do tipo componente. Então vamos passar o nosso próprio button aqui. Tá? Então cada uma das posições do vetor vai ser inserida lá no JFrame. Se a gente inicializar isso agora, vocês vão ver que só um dos botões aparece. Tá? Isso porque por default ele recebe um componente só. Então se você não tiver nenhum layout configurado, ele recebe um componente por vez. Tá? Então o que a gente precisa fazer? Usar o método setLayout aqui e passar algum tipo de layout. Nesse caso vamos usar o flow, que é o mais básico de todos, né? Então vocês vão ver que ele já vai começar a se comportar diferente. Eu criei um objeto do tipo flow layout que foi passado no setLayout do próprio JFrame. Inicializando isso agora, reparem que os 3 botões apareceram aqui. O Flow Layout ele não tem capacidade de escalonamento nem nada. A única coisa que ele faz é colocar os componentes na tela de alguma forma. Então se a tua tela for estreita demais, por exemplo, ele vai quebrando linhas e jogando. Se não, ele vai colocando em sequência. Tá? Então ele é um componente bem simples, ele consegue se adaptar para alguns casos, mas ele não é muito flexível, né? Ele não tem parâmetros ali que a gente consiga trabalhar. Tá? Só um detalhe, pessoal, eu não estou colocando eventos aqui para os botões, né? A princípio a aula de hoje a ideia é só
entender como é que funcionam os layouts mesmo, tá ok? Sequência então aqui, pessoal. Agora a gente vai trabalhar com o box layout, que a ideia dele já é um pouco mais elaborada do que o flow. Ele te permite criar elementos em sequência tanto na horizontal quanto na vertical, né? Então, trabalha com eixos X e Y. A princípio a ideia eu vou deixar a mesma estrutura do exemplo anterior, né? Só substituir aqui por um layout diferente, né? Então, inicializar um box layout. Esse cara, ele te pede dois parâmetros. Então, você tem que passar o eixo, né, que seria esse axis, e o container onde ele vai executar. O container, no caso do JFrame aqui, é aquele get content pane que vocês já viram na aula anterior, tá? Agora ele pede o seguinte: um magic constante, que é um inteiro, chamado axis. Que valor que eu coloco ali? Coloco 0, coloco 1, coloco 2. Não tem como saber isso de cara, tá? Isso daí, como é uma coisa que está vindo do próprio box layout, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte: digita o nome da classe e bota ponto. Ele vai te mostrar as constantes inteiras que tem dentro dessa classe. Então lembra lá das constantes que a gente viu algumas aulas para trás, né? Então, o que ele pede? Um axis, um eixo. Então eu tenho a opção do x e a opção do y. Vou iniciar o exemplo com o x aqui para vocês verem o que acontece. Lembrando que o resto eu não mudei nada, né? O resto do código está a mesma coisa. Criam 3 botões e tal. Aqui a gente tem um comportamento um pouco diferente do flow layout, né? Ele não adapta os elementos, não escalona e ele mantém eles em linha no eixo X, tá? Se a gente mudar aqui para Y, ele vai desenhar esses componentes na vertical, tá? E detalhe que ele não tem regras para tamanho de tela diferente, né? Então ele desenha na ordem que você especifica, mas ele não foge muito disso. É um pouco mais elaborado já do que o Flow Layout, mas ele não atende todas as situações aí. Vai, pessoal. Seguindo aqui nos exemplos, então, o próximo seria o Grid Layout, né? Ele tem uma particularidade, né, como o próprio nome já diz, ele desenha como se fosse um grid, né, uma tabela, né, então ele vai ter linhas e colunas ali dentro. Substituindo aqui o Box Layout, então a gente teria o Grid Layout, e a princípio ele pede alguns parâmetros, mas vamos trabalhar com esse construtor mais simples aqui, que só pede linhas e colunas. Então vou colocar o mesmo exemplo que tem no slide, 3 linhas e 2 colunas, né? Como a gente só tem 3 elementos, ele não vai conseguir preencher, né? Ele teria que ter 6 elementos para preencher o grid inteiro. Vamos executar só do jeito que está para mostrar um detalhe desse tipo de layout aí. Reparem que, por mais que eu tenha especificado que eu quero 2 colunas aqui, ele sempre tenta manter o número de linhas, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um pouco mais de elementos aqui. Então, 6 posições no vetor, 6 elementos. Tá aqui, então ele desenha sempre seguindo aquele padrão que a gente especificou. E tem um detalhe bem interessante, que diferentemente dos outros layouts que eu mostrei, esse aqui escalona. Então ele consegue trabalhar bem com vários tamanhos de tela, tá certo? Então ele consegue se virar quanto a isso. Tem um outro detalhe que é o seguinte, se vocês tentarem colocar mais elementos do que ele comporta, ele sempre vai tentar manter o número de linhas, independente. Colunas, vocês já viram ali que com menos elementos ele come algumas colunas e aqui ele adiciona mais, né? Então ele tenta manter o número de linhas. Esse que é o padrão do grid layout, tranquilo? E aí vocês podem montar a organização que vocês quiserem nesse formato de tabela usando o grid layout. Ok, os layouts que a gente viu até agora, eles trabalham com múltiplos componentes, né? Você pode colocar quantos você quiser ali dentro que ele vai tentar organizar. Eu vou mostrar para vocês um layout agora que ele é bem interessante, só que ele exporta só 5 elementos na tela, tá?
Então, a princípio, ele pode parecer bem limitado, mas vocês vão ver que as disposições que ele coloca esses elementos aí são muito interessantes e, inclusive, vocês podem ver em vários softwares aí que o pessoal utiliza esse tipo de layout, tá? O nome dele é Border, tá? Então, é um Border Layout. Basicamente, ele trabalha com bordas ou com espaços ali ao norte, sul, leste, oeste e no centro. Tá? Então você inicializa ele sem parâmetro nenhum, tá? Só que na hora de adicionar os componentes aqui, você não pode utilizar simplesmente o added, tá? A ideia é um pouco diferente aqui. Então eu vou, nesse exemplo aqui, eu vou tirar esses buttons daqui e vou fazer um exemplo um pouco mais rápido, só adicionando eles diretamente aqui, sem guardar o objeto. Então, qual que é a ideia? Eu vou adicionar um componente, né? Então, JButton aqui, por exemplo. Esse cara, eu quero que fique no topo. O topo é o norte, tá? Ele tem um segundo parâmetro aqui, que seria um índice de onde que ele quer que adicione esse elemento. Isso, como vocês já devem suspeitar, é uma constante. Então, border layout, ponto, aqui estão as constantes. Norte, vou colocar outro no sul aqui, por exemplo. Deixa eu executar aqui para vocês terem uma noção do que ele gera. A princípio ele gerou dois componentes, né? Só que notem esse detalhe aqui. Eu tenho um componente em cima que ele se escalona na horizontal, embaixo a mesma coisa, só que ele respeita uma área central. Essa área central ela é própria para você colocar um outro componente ali. Normalmente vai ser mais um layout, mais componentes alinhados ali dentro. Tá? Vamos continuar com o exemplo aqui. Adicionar no leste. Nesse caso eu estou colocando botões, tá, pessoal? Mas poderia ser qualquer coisa. Reparem agora como ele criou. Ele colocou mais um componente ali, só que ele se escalona na vertical, tá? A gente pode adicionar os outros dois que faltam. Aqui e no centro. Tá? Então esse layout, se vocês observarem alguns softwares, aí, por exemplo o PowerPoint, o próprio LibreOffice, né, ele utiliza esse padrão, né? Só que aqui dentro ele coloca uma toolbar, aqui em cima outras, né? Então ele coloca layouts dentro de layouts e consegue colocar mais componentes aí, tá? Mas é uma disposição bem interessante. E não tem como colocar mais coisas do que isso. Dentro do border layout é só esse tanto de componentes aqui. Aí você tem que colocar layout alinhado se quiser mais coisa, tá? Mas é uma disposição bem interessante e ele se comporta escalonando também. Joia? Dando sequência aqui, baseado nesse exemplo do border layout, então, imaginemos que a gente queira colocar mais componentes em uma das posições. E isso não vale só para o border layout, tá? Isso vale para qualquer um dos layouts que vocês queiram fazer composições um pouco mais complexas. Vocês precisam trabalhar com layout alinhado, tá? Para eu conseguir colocar um layout dentro do outro, eu preciso ter um painel, tá? Então aqui a gente tem um único componente. A ideia é substituir esse componente por um painel que vai ter o seu próprio layout e dentro dele vai ter mais componentes, tá? Então vamos fazer o seguinte: essa posição aqui que está no norte vai ser substituída por um painel. Eu vou criar um método aqui que retorna um JPanel, certo? JPanel é um painel vazio, digamos assim. Chamar isso de create toolbar. Vai criar uma barra de botões ali, para assim dizer. Vamos lá, crio um JPanel vazio aqui dentro. Retorno ele no final, né? E posso adicionar alguns componentes aqui. Então, eu vou colocar JButton mesmo.
tem um detalhe bem interessante. Aqui a gente só criou um painel com 3 componentes dentro, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir isso daqui pela chamada do método que cria essa toolbar, né? Então ele cai aqui, cria um painel, compõe ele e depois retorna, tá? Tem um detalhe que é bem interessante, que aqui, se a gente rodar do jeito que está, ele vai dar o mesmo problema que você rodar um JFrame sem layout, né? Então ele suporta um componente só. Então a ideia é o seguinte, aqui no teu painel você atribui um layout, certo? Eu vou usar aqui o box, por exemplo. Então new box layout. Lembrando que o box ele pede o container. Neste caso o container é o painel, tá? E ele pede um eixo, né? Então box layout, vamos colocar na X aqui para ficar uma barra horizontal lá, certo? Ele está no norte. Então reparem que aquele componente que era único agora foi substituído por uma barra de componentes, que na verdade é um painel, né? Aqui a gente tem um painel ocupando uma das posições do border e dentro desse painel a gente tem outros componentes. Tá? Então isso vocês podem fazer em qualquer coisa, em qualquer parte da interface vocês podem segmentar desse jeito. Cria um painel, inclusive se vocês quiserem vocês podem criar uma classe que estende o JPanel e separar as coisas, né? E fica mais organizado ainda. Tá? Para finalizar aqui então, pessoal, vou passar para vocês o Card Layout, que é um recurso bem interessante aí, principalmente se vocês quiserem criar telas que se comportem de uma maneira dinâmica, né? Então, horas exibindo um conteúdo, horas exibindo outra, né? Para não precisar ficar criando várias janelas, pode ser um recurso interessante, tá? Esse é um dos poucos layouts ali que vocês vão ter que guardar uma variável com o layout e vocês vão ter que ter, digamos assim, constantes para poder saber o que exibir. Então ele é um layout que ele consegue alternar vários painéis, né, ou vários componentes, do jeito que vocês quiserem interpretar isso, tá? Então a ideia é o seguinte, antes da gente começar, vou criar uma variável aqui, card layout, tá? Quando vocês criarem um layout aqui, armazena ele, tá? E aí sim dá um set layout na tua variável. Beleza? Então é a única coisa que muda assim do layout em relação aos outros. Tá? Agora aqui na questão de componentes, eu vou criar dois buttons, tá? Também armazenar eles aqui. Aliás, acho que dá para fazer direto. Então, vamos lá. Seria como se fosse um painel, né? Vocês poderiam colocar coisas mais elaboradas aqui ao invés de só um button, né? Poderia colocar um componente mais baseado num painel, né? Um componente maior. Tá, mas vamos lá. Então 1 e o 2. Tá? O que vocês fazem? Vocês adicionam este componente passando uma das constantes, tá? Como mostra aqui no slide. Essas constantes aqui vocês podem criar ela lá em cima como string ou passar direto, tá? Então, por exemplo, aqui, botão 1 vai ser o painel 1. Tá? Se vocês quisessem, poderiam ter criado constantes para isso. Só para deixar um pouco mais rápido, vou fazer direto aqui. Tá? Lembrem que a constante evita um erro de grafia, né? Então eu poderia escrever isso aqui com P maiúsculo, depois não iria funcionar. Tá? Mas voltando aqui ao exemplo, a gente adicionou os dois, né? E o que vocês precisam ter em mente é ter um evento que alterne esses painéis, né? Então, aqui no caso, se a gente executar ele agora, muito provavelmente ele vai exibir um único componente. Tá? Então ele está exibindo o botão 1, certo? Que é um dos componentes. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu guardar essas variáveis lá fora para poder adicionar um evento para elas.
certo? Agora a gente está trabalhando com a mesma variável. Então, adicionar um action listener, né? Mesmo código da aula passada, né? Ele te obriga a fazer o action perform. Aí o que a gente vai fazer? A gente tem acesso ao card layout, né? Ele está numa variável, e vocês têm esse método show, tá? O que vocês fazem com esse método show aqui? Vocês pegam o próprio lugar onde está armazenado, onde estão armazenados os componentes, né? No caso aqui é o próprio content pane do JFrame, e passam uma constante, né? Então esse é o botão 1, então eu vou fazer ele exibir o botão 2, que a constante seria o painel 2, tá? Então content pane aqui, e mesmo valor que vocês colocaram lá em cima, tá? Eu vou fazer o oposto aqui pro botão 2. Então quando ele estiver no botão 2, ele exibe o botão 1, e assim a gente alterna entre eles. Tá? Então vocês podem ver que no evento do botão 2 aqui, ele manda o show no 1 e assim por diante. Tá joia? O que vocês poderiam fazer para tornar esse exemplo um pouco mais útil é fazer o seguinte: ao invés de você armazenar simplesmente um button aqui, vocês poderiam usar aquele método do vídeo anterior ali do Create Toolbar, né, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Que aí, ao invés de você ter um único botão ali, você teria um componente bem elaborado e poderia fazer troca de telas mesmo, né? Então vocês conseguiriam ter, por exemplo, dois painéis, dois JPane, o painel 1 e o painel 2, e vários componentes aqui dentro e poder alternar entre eles, né? Então isso torna a tua interface um pouco mais rica.